Oi, este é mais um Teatrando, Conversas sobre Teatro. Eu sou André Ferraz e hoje vai ser um dia muito especial porque nós vamos ter duas entrevistadas. A gente está aqui com Juliette Brioche, a palhaça. Sou eu. Que é ela, exatamente, palhaça Juliette Brioche, e vamos estar com o seu alter ego, Jennifer Giacomini, que é doutora em teatro pelo UDESC, que fez uma pesquisa sobre o Palhaço Sem Fronteira. Mas a gente vai entrevistar a Juliette porque ela que atuou com o Palhaço Sem Fronteira, não foi, Juliette? Exatamente. Sim, fui eu. E o tema de hoje é Palhaços Sem Fronteira, as experiências, né, de Juliette Brioche. Juliette, conta pra gente como é que você conheceu os Palhaços Sem Fronteira e quais foram os lugares que você apresentou com eles, onde é que você encontrou eles, como é que foi? Bom, quem me apresentou os Palhaços Sem Fronteiras foi a Jennifer, né? No caso. E aí ela disse assim, olha, o negócio é o seguinte, estou fazendo uma pesquisa sobre uma ONG. E eu preciso que você vá lá, para você, assim, ter uma visão do completo. Dentro. Eu entrei aonde? Dentro do Palhaço Sem Fronteira. Claro, foi isso. De dentro. Que não é só, que isso é importante também, porque muitos vão pesquisar e tem a visão de fora só. E você foi pesquisar também tendo a visão por dentro, não foi? Foi uma coisa assim, um pouco múltipla personalidade. Então. Isso. Importante para o público saber. É. E aí eu falei, tá bom, né? Pagando bem, que mal que tem. Ela falou, mas não vai receber. Não vai pagar. Aí eu falei, bom, o importante... Não pagando nada, vai bem também. É fazer as pessoas felizes, né? Isso. Vamos na amizade. Isso. Aí eu fui. Pagaram minha passagem, pagaram a alimentação. Você sabe que artista é assim. Pagou a comida e o transporte, já topa tudo. Não, mas você estava também pelo motivo de você conhecer, da pesquisa, Claro. Esse interesse vai duplo, né? tentar consertar as coisas que eu falo errado, gente. Tá? Não. Mas tinha um interesse duplo também, né? Você estava agente duplo ali, não era não? Claro, não. Tinha um interesse que era eu tenho interesse em atuar em zonas de vulnerabilidade e para pessoas que não podem pagar um ingresso. Até porque eu gosto muito de fazer coisas na rua, sabe? Mais do que no teatro. Sim. Mais do que em espaços fechados, porque na rua você tem contato com todo mundo, de todas as idades, de todas as etnias, de todas as classes sociais e de vários lugares diferentes. Então, eu já dirigi você no espetáculo de rua, não foi? Foi. Então, como eu já tenho esse interesse, e também tenho o interesse de democratizar o acesso e possibilitar que as pessoas possam assistir às coisas que eu faço, e que outras pessoas também fazem, que são interessantes, eu pensei, bom, se eu for com os Palhaços Sem Fronteiras, eu vou ir a lugares que possivelmente sozinha eu não iria. E eu vou encontrar pessoas que possivelmente, se eu tivesse sozinha, eu não encontraria. Mas que se eu tiver em uma organização, que eu me organizando, posso me organizar, as coisas podem fluir melhor. Então eu falei, bom, parece que é interessante, né? Aí a gente falou, claro que é interessante. Você acha que eu tô pesquisando uma porcaria? Aí eu falei, não quis dizer isso, não. Mas eu topei. Com Jennifer, né? Sua com Jennifer. Isso. Eu e ela, trocando ali um tete-a-tete. Trocando um negócio ali. E aí eu fui. Aí, era assim, primeira coisa, eu fui num festival para poder conhecer eles melhor, que era na Espanha, que é um festival organizado pelo Cirque Creek, que é uma lona de circo, na verdade é um circo que é dentro de um parque chamado Parque Montseny, e que é um circo que ele é da família que criou o primeiro Palhaço Sem Fronteiras. Tortel Poltrona. Tortel Poltrona e Montserrat Trias, que é um casal. É. E aí,
eu primeiro fui nesse festival e eu vi várias palhaças, vários palhaços. E eu conheci o próprio Tortel e a própria Montserrat em persona. E ali começou tudo. Porque aí já começou, assim, eu já tinha vontade de ir. Aí quando eu conheci, aí eu fiquei com mais vontade ainda, né? Muito bem. E como é que foi? Me conta uma experiência específica, como é que foi a experiência da Colômbia? Porque eu fiquei muito curioso como é que ser uma palhaça latino-americana, mas brasileira na Colômbia. Fronteira Colômbia-Venezuela. No meio daquela confusão toda, como é que foi fazer palhaçaria lá? Isso foi bem interessante, né? Porque aí eu pensei, bom, então eu vou fazer uma viagem com os Palhaços Sem Fronteiras Espanha. Sim. Aí eu tava na Espanha nessa época, sabe? Aí eles tiveram a ideia de ir para Colômbia. Eu falei, vamos embora, porque se, né, eu sou latino-americana, se eu posso ir para Latinoamérica, eu quero. E aí eu fui para Colômbia, ou seja, eu estava na Espanha, eu fiz um pit stop no Brasil para poder trocar roupa, tomar um banho, né, dar um up no visual, pegar umas coisinhas que eu ia precisar usar e fui para Colômbia. E aí, quando eu chego na Colômbia, eu me deparo com uma realidade muito parecida, quase igual que nem a do Brasil, sabe? Porque é diferente, mas é igual. Porque o que acontece? A gente, com os Palhaços Sem Fronteiras da Espanha, eu fui com uma equipe dos Palhaços Sem Fronteiras Espanha para a Colômbia. E a gente fez um trajeto que era na fronteira da Colômbia com a Venezuela, porque a gente estava atuando nesse projeto que chamava Caravana de Risas, com foco para os refugiados venezuelanos. Então, essa região que a gente atuou, tinha uma parte dela, que é a parte da cordilheira, próxima à cordilheira, que tem uma população indígena muito grande, que são os indígenas da etnia Guaiú. E esses indígenas sofrem um tipo de problema que muitos indígenas do Brasil têm o mesmo problema, que é um grande empreendimento desenvolvimentista que vai fazer extração de algum recurso natural minerador, e que com isso os interesses são outros, sabe? Se é que você me entende. São interesses. Sim. E aí, lá é uma extração carvoeira. E com a extração carvoeira, todos os poluentes, os gases tóxicos, a linha de trem que passa e vem, o ruído, todas aquelas coisas típicas, porque além de tudo é uma mina a céu aberto, sabe? E aí, além disso, além dessa questão indígena, que eu vi assim, um paralelo muito parecido com o Brasil, também a questão da desigualdade social, que está na Colômbia, está no Brasil, acho que está na Latinoamérica inteira, que é algumas pessoas com muita concentração de riqueza, não, algumas não, pouquíssimas. Poucas. E muitas pessoas numa situação abaixo da linha da pobreza. E aí eu saquei na hora, eu falei, gente, parece que não, mas é igual. Essa foi a sensação que eu tive. Língua e com outras falando em espanhol, mas reconhecendo os mesmos problemas estruturais que eu via no Brasil. Entendi. Juliette, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria agora conversar que você chamasse Jennifer pra gente. Já tá me tirando? Não, você foi maravilhosa. Você falou, né, das experiências, como foi. Meus poucos minutos de com Jennifer. Não quer, não? Tá bom, vou chamar ela. Você chama ela. Você que manda. Não, chama ela. Tá bom. Prazer, viu? E valeu, tchau. Tchau. Agora a gente vai ter Jennifer Giacomini. Tchan! Agora estamos com Jennifer Giacomini, doutora em teatro pela UDESC, com uma pesquisa sobre os Palhaços Sem Fronteira. E tudo bem, Jennifer? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estivemos aqui com Juliette Brioche. Ah, tô sabendo. Foi. E aí tem uma coisa muito legal, muito interessante que a gente destacou no nosso papo, e é o fato de ser uma pesquisa que, ao mesmo tempo, a pesquisadora ela vê
o objeto de estudo, mas ela participa do estudo. Então, eu fiquei muito curioso com essa questão, né? Eu perguntei algumas coisas para a Juliette, e isso foi muito legal, assim, ver. E quero perguntar para você, como é como artista e artista barra pesquisadora? Dá um tilt na cabeça? Como é que foi fazer essa pesquisa, você estando como artista e como pesquisadora, e como você vê, né, essa estrutura dentro de como você participou dessa pesquisa do Palhaço Sem Fronteira? Uhum. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque, né, nas ciências humanas e nas artes, a gente discute bastante a questão do pesquisador que ele não está isento, e o seu ponto de vista não está isento dentro da pesquisa, porque na realidade nunca está. Sempre vai ter, de alguma maneira, a posição, as escolhas e o julgamento do pesquisador, que a gente procura dentro da pesquisa amenizar ao máximo, né, tudo que possa surtir um efeito indesejado, digamos assim, né, de ter preconceitos ou de escolhas, predileções, enfim. Então, dito isso, né, quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre os Palhaços Sem Fronteiras, inicialmente, quando eu apresentei o projeto de pesquisa sobre os Palhaços Sem Fronteiras, a ONG no Brasil ainda não existia. Né? E ela foi criada em seguida, que ela foi criada em 2016, né? Então a gente teve ali quase na mesma época gestando, né? Eu gestando o projeto e os fundadores gestando, né, a pessoa jurídica ONG, que obviamente o processo de criação foi bem antes. Então eu me aproximei dos fundadores da ONG, né? Então logo eu soube que estava sendo criada ela aqui no Brasil. E com isso também gerou para mim certa insegurança. Falei, agora, como que eu mantenho, né, esse distanciamento de eu estou pesquisando sobre uma ONG, mas ao mesmo tempo eu estou, né, tendo uma aproximação muito grande com a ONG, contribuindo, ajudando, pensando, e me voluntariando como artista, tanto aqui no Brasil como também na Espanha, onde eu fiz uma parte da minha pesquisa, foi com o financiamento da CAPES para um doutorado sanduíche. E pensando tudo isso, todas essas questões, eu também tive essa reflexão. Então, eu resolvi adotar uma metodologia em que eu assumi essa minha posição de uma artista que está refletindo sobre os processos e está investigando sobre eles, mas que também faz parte deles, né? Então, tem aí a minha posição como investigadora, como artista, como professora, tudo ao mesmo tempo agora. A questão da etnografia também, como você faz um recorte, né, e apresenta isso como relatos na sua pesquisa, né? Eu li, né? Eu li, revisei, ajudei. Revisou. E como você constrói como relato mesmo, né? Relatos etnográficos e apresentando muitas questões culturais, as questões de costumes de cada lugar, e de como a arte penetra nessas relações e ultrapassa nessas questões das diferenças culturais e relaciona com isso, inclusive, também, né? E fala um pouquinho disso também, como é que você percebeu essas várias questões culturais que você vê. Você teve palhaços sem fronteira da Bélgica, da Espanha, do Brasil, de São Paulo, no Pará, né? Como é que você percebeu essas diferenças culturais nesse tipo de trabalho? Tá certo. Bom, o contexto de atuação dos Palhaços Sem Fronteiras é um contexto intercultural. Então, isso já pressupõe o tempo todo choque de realidades, né? Das realidades dos artistas para o público-alvo da organização, e também o próprio choque cultural de viajantes, né? Porque são artistas que vão de um lugar a outro. Mesmo os Palhaços Sem Fronteiras Brasil, quando atua nos estados brasileiros, também existe um fluxo, né, de uma realidade a outra, às vezes até na mesma cidade. Então, existe esse diálogo intercultural, vamos dizer assim. Mas claro que eu também observei, por exemplo, que existe uma diferença gritante. Eu participei, né, no primeiro ano, no segundo ano da pesquisa, eu tive na Assembleia Geral da organização, que reúne todas as seções membros,
que foi um encontro que aconteceu em Munique, na Alemanha. Alemanha. Né? E uma das coisas que se discutiu também nesse encontro, e que se discute geralmente nas assembleias, é exatamente a diferença que existe de atuação, porque o Brasil é o primeiro país a ter uma sede na Latinoamérica. Então, quais as diferenças também e as implicações disso, porque a maioria dos países membros do Palhaços Sem Fronteiras estão na Europa, né? Ou são países ditos de primeiro mundo, ditos países desenvolvidos, né? Ou estão nos Estados Unidos, no Canadá, França, Inglaterra, Espanha, Suécia. Então, né, quais as diferenças que existe de atuar um país que no seu próprio território tem vários problemas que demandam atenção, né? Então, essa foi uma diferença, que é a primeira coisa que eu notei, que é também algo que a África do Sul, que também tem uma sede dos Palhaços Sem Fronteiras, também tem um tipo diferente de atuação, como o Brasil, né? Porque está no continente africano e tem diversas realidades ali para estar atuando muito próximas, né? Assim como o Brasil, que também é um território imenso. Então, África do Sul e Brasil fazem um pouco esse contraste com os outros países mesmo, né? E com relação a questões culturais, são muitas as diferenças, e até mesmo dentro do próprio território, porque eu, por exemplo, eu nasci no Sudeste, né? Eu nasci em Minas Gerais, Belo Horizonte. Nos últimos 6 anos, eu estive vivendo no sul do país, em Santa Catarina, porque eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu realizei em Santa Catarina e Florianópolis. E fui atuar com os Palhaços Sem Fronteiras no norte do país, no Pará, em Belém, que é a capital, e em Altamira, que é a cidade ao lado, que foi o foco do projeto, foram as populações atingidas pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, existem muitas diferenças e de conflitos e dificuldades que, por mais que, né, vinda de uma cidade grande, uma metrópole como Belo Horizonte, né, a questão de desigualdade social já estava, né, bastante inserida, né, na questão mesmo da vulnerabilidade socioeconômica, mas existem outras questões territoriais e políticas envolvidas que são muito gritantes quando você vai, por exemplo, para o norte do Brasil, né? Então, ali no norte do Brasil, por exemplo, eu encontrei várias realidades muito próximas também das que eu já tinha identificado na Colômbia, né, que exatamente são zonas que estão sem uma atenção do poder público e também do poder privado. São populações que estão realmente invisibilizadas, conflitos que não estão sendo discutidos, nem debatidos, nem sendo trazido à grande mídia, né? E às vezes até a mídia alternativa também com um pequeno espaço. Então, as questões culturais são muito diferentes, né? E digo pela questão do espaço geográfico, mas também pela própria questão de conhecimento de mundo e contextos, né, em que, por mais que a gente ouça falar, né, a gente lê, a gente estuda, né, antes de ir, é claro que eu me embrenhei e mergulhei o máximo que eu pude em todos os contextos que eu ia atuar, até porque, como eu tenho esse foco, esse olhar de pesquisadora, eu estava muito interessada também em entender a conjuntura política de cada espaço no qual eu ia atuar. Né, isso aparece também muito no meu doutorado, eu escrevo bastante sobre o contexto, porque eu acho que, né, dá uma noção do todo, do que é uma realização artística nesse contexto, que é diferente, né, por mais que existam vários tipos de trabalho em contextos socioculturais e com foco, né, para populações em situação de vulnerabilidade, quando você se propõe a se deslocar e ir a outro lugar, também existe uma percepção que essa percepção um pouco que eu diria, né, de quem é de fora, né, do forasteiro, aquele que, né, aquelas pessoas que chegam num lugar que é muito diferente da sua realidade, né, e que ao mesmo tempo demanda uma atenção, um cuidado, para também não serem, né, os salvadores ou os heróis, né, porque também não é por aí, porque todas as populações, por maiores que sejam as dificuldades, elas também tem um monte de manifestações culturais, manifestações artísticas, tem as suas resistências internas, né, a todo tipo de opressão. Então, também esse cuidado de não ser o olhar de fora opressor, né, mesmo bem intencionado. Então, a questão cultural e
o choque intercultural também é muito grande. Eu acho que para os dois lados, né? Tanto para a gente como artista que vai a esses locais, como também para as populações que recebem os de fora, né? No caso da Colômbia era bastante evidente, porque eu estava com artistas espanhóis, então o fenótipo espanhol é estrangeiro demais para quem está na Colômbia, numa região bastante de população indígena e com traços indígenas, descendentes indígenas, né? Tanto que ali eu era confundida com nativo, porque eu era dentro do grupo a única de pele mais escura, que tinha um sotaque latino-americano no espanhol, né? Que tinha o cabelo enrolado. E então era bem gritante a sensação de estrangeiro, né? Até por essa questão visual. No Brasil, por mais que não seja tão gritante isso, embora também a gente fez uma parceria com a Suécia, então também estávamos com artistas suecos que têm esse mesmo fenótipo, mas já não era tanto essa sensação de estrangeiro, até porque tem a questão idiomática, né, as questões culturais, que por mais que são diferentes, tem muitas coisas que se assemelham, né, no trato, apesar da diferença regional, mas também sentia essa sensação de ser uma pessoa de fora, de não conhecer as realidades locais. Então, realmente ter que ampliar muito a escuta, né, a generosidade para também compreender qual que é as necessidades e quais são as dificuldades que estão naquele contexto. Para fechar, Jenny, eu queria saber também, você falar um pouco para a gente, com relação à questão artística, assim, eu sei que aconteceram algumas coisas, por exemplo, uma cena que você fez e que dentro do contexto que você tinha criado a cena estava tudo ok, mas que lá naquele contexto a cena não... Então, assim, como é que para o artista criou a cena dentro do contexto, mas você vai levar para outro contexto? Que clique é esse que tem que dar na cabeça do artista? E o que é que aconteceu com você, assim? Porque eu acho essa passagem, essa situação muito interessante. Assim. É bem interessante essa sua pergunta também, obrigada. Porque me dá a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu acho bem importante, né? Então, como o Palhaço Sem Fronteiras realmente atua em contextos em que as populações estão vivenciando momentos de crise, né? E que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, seja por uma catástrofe natural, por um desastre ecológico, por um conflito armado, por muita pobreza, por exploração, enfim. O foco já é situações de crise. Então, exatamente por essa questão, não é que a questão artística ela está em segundo plano, mas, de certa maneira, ela não é a prioridade. Né? Ela tem uma atenção, tanto que se formam equipes sempre com pessoas que já têm experiência prévia, né? Tanto com a linguagem, né, do palhaço, a linguagem circense, a linguagem musical, que são geralmente o perfil dos artistas que colaboram com os Palhaços Sem Fronteiras vão nessa linha, né? Até por causa da questão do diálogo intercultural, a gente não trabalha tanto contexto, então não é tanto teatral, né? Buscam outras formas de expressão artística. Então já tem, né, essa preocupação de que sejam artistas que têm essa experiência artística, mas que também tenham experiência em contextos de um trabalho social. Porque demandam outro tipo de cuidado, né? Eu quero apresentar um espetáculo em que eu vou viajar, em que muitas vezes o transporte até o lugar é muito precário, não tem como levar cenografia, porque não é minha prioridade ficar transportando bagagem, a minha prioridade é conseguir chegar a mais pessoas com isso, né? Então, a cenografia a gente abole, né? Ou são coisas muito detalhes, assim, que é possível montar e desarmar de uma maneira rápida, ágil, segura, sem comprometer a segurança tanto da equipe como principalmente das pessoas que estão assistindo. Tem que ser uma coisa que comunique facilmente bem com todos os públicos, de todas as faixas etárias, de todas as culturas. Então, também tem um cuidado muito grande com a questão mesmo do respeito às diferenças, né? A gente não por exemplo, eu tenho a minha posição no mundo ativista. Quando eu atuo com os Palhaços Sem Fronteiras, algumas questões eu não vou trazer para a cena, porque não é meu foco ali, porque eu sei que determinados conteúdos podem excluir algumas pessoas e até mesmo colocá-las em risco.
Então, o meu objetivo ali, principalmente, é chegar a todas as pessoas, proporcionar um momento de divertimento, de entretenimento e de comunhão entre, né, público e também os artistas. Então, isso é realmente muito importante. E a situação que eu vivenciei, que me fez pensar muito sobre essa questão do diálogo intercultural, é que eu montei, né, quando eu fiz a escola de palhaços em Florianópolis, sob direção do Pepe Nunes, que era um dos fundadores do circo da Dona Bilica, atual Casa do Palhaço, porque eles desfizeram a sociedade. E ele fez parte do Palhaço Sem Fronteira também, né? Sim, Pepe Nunes também participou dos Palhaços Sem Fronteiras, né? Ele é espanhol. Então, eu montei uma cena, e que, claro, tinha toda uma motivação, uma justificativa, uma intenção. E uma das coisas da cena é que o humor iria sendo criado a partir, né, era uma crítica que eu fazia à questão dos concursos de beleza, dos concursos de dança, né, essa exaltação à questão feminina de estar sempre muito bem apresentada, combinando, maquiada, enfim, toda essa coisa da vaidade também, né, o que é visto como feminino dentro da sociedade, enfim. A proposta da cena é que à medida que eu ia dançando, é um número de sapateado, o vestuário ia se decompondo, né? Iam caindo coisas, ia, né, me atrapalhando ali, como que eu ia ficando cada vez mais atrapalhada com aquela situação. E uma gag final em que a saia caía, né? A saia da Juliette caía, embaixo eu tenho um vestuário de roupa íntima de palhaça, que também, né, é uma calçola com coraçõezinhos, enfim, também é cômico. Clássico da palhaçaria também, Claro. Mas que ali na Colômbia a gente estava apresentando numa das circunstâncias que a gente apresentou para um público de crianças e principalmente adolescentes, e muitas delas, que a gente não sabia disso antes, a gente ficou sabendo depois, né, a partir de uma devolutiva, né, dos nossos colaboradores locais, que era a ACNUR, que é a ação da ONU para os refugiados, que eram vítimas de violência sexual. Então, nesse contexto, esse número, ele, além de ele remeter, né, à violência sexual já sofrida, essa coisa da sexualização, ele não era apropriado, porque, né, ele não trazia nenhum tipo de boa recordação e, além de incentivar, talvez, uma mensagem de que, né, ir perdendo o vestuário da palhaça e se desnudar pode ser engraçado, pode ser divertido, pode ser uma coisa que a gente valorize socialmente. Então, a partir desse retorno que a gente teve lá, eu refiz, ou seja, imediatamente eu tirei o número, substituí, comecei a apresentar outro número, que era um número de magia, inclusive era com participação do público, que era uma demanda também, né, que tinham passado para a gente, de tentar incluir mais pessoas da plateia, enfim. Mas que quando eu fui agora, na segunda possibilidade de viajar com o projeto com os Palhaços Sem Fronteiras, levando esse mesmo número, eu já fiz uma mudança, já fiz uma alteração, ou seja, né, o contexto me fez refletir até sobre a minha própria criação e modificá-la. Então, pensando que eu vou estar atuando para um público, muitas vezes de jovens, de crianças, que podem estar num contexto de vulnerabilidade por vítima de crimes sexuais, né, e muitas vezes silenciados, que nem estão sendo tocados nesse assunto. Então, eu modifiquei completamente o número a partir disso, né, já não deixava mais a saia cair, né, eu fiz um giro no final e no fim a gente acabou também alterando o número, porque incluiu participação de outras palhaças. A gente realmente ressignificou o número, né, transformou em outra coisa. Então, né, tem que ter essa abertura e essa sensibilidade para também, né, deixar o ego de lado, a minha ideia, a minha intenção, não interessa. Nesse momento, não interessa qual foi a intenção do artista, o que foi que o diretor pensou junto, o que estava no roteiro, né? O que interessa é a mensagem que está chegando, o que pode vir a chegar e o risco que isso pode representar naquele contexto. Então, não é um momento de ficar discutindo, é realmente um momento de ter essa generosidade e essa empatia de reconhecer não, né? Não é o momento, não é o lugar adequado, então vamos fazer essa alteração. E vários momentos a gente sempre discute, né? Porque atuando em contextos interculturais, uma coisa que eu realizo aqui no Brasil, na Argentina, onde eu estou agora, pode ter uma leitura cômica, uma leitura divertida. Em outros contextos pode ser ofensivo, pode ser agressivo, pode ser desrespeitoso, pode até ser ilegal. Então, tem que ter essa atenção.
Muitíssimo obrigado, viu, Jennifer? Agradeço a Juliette também. Obrigado, porque foi uma entrevista dupla, rapaz. Obrigada também. Duas Né? pessoas. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre o meu caminho de pesquisa, né, e os resultados, porque é um caminho, muitas vezes, de pesquisadora muito isolada, apesar de eu ter feito bastante trabalho de campo e ter entrevistado muitas pessoas, né, em muitos momentos a gente se sente muito solitário no percurso da pesquisa acadêmica, né? Então, é sempre um prazer poder compartilhar e também é uma forma de devolver para o mundo, né? Porque, afinal de contas, minha pesquisa foi toda realizada em universidade pública, com financiamento do governo, com bolsas que atualmente estão cortadas. Então, eu acho que é super importante maneiras alternativas também de comunicar o resultado da pesquisa, né? Além da publicação, claro, do trabalho, mas também ter a oportunidade de falar em outros meios e com outras linguagens e mais acessíveis. Estou disponível. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, e só entrar em contato comigo. Vou botar o Instagram aqui. Instagram, e-mail, Facebook, site, manda um sinalzinho de fumaça. Jennifer Giacomini, dá um Google, você vai me encontrar. Muito bem. Muito obrigado, Jenny. Muito obrigado, Juliette também. E obrigada também, André. Pessoal que assiste a gente, acompanha aqui as entrevistas anteriores, inscreva-se aqui no canal, comentem aí, continuemos estudando, pesquisando e fazendo arte sempre. Muito obrigado. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.